Seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje nós vamos reagir a dois vídeos aqui, onde fala da falta de mão de obra, né? O tema desse vídeo até que nós estamos aí, deixa eu ler ali o tema, que é vamos lá, é um cara falando sobre a farsa do menor desemprego da história. O que está dizendo, né? Nós estamos batendo recentemente recordes históricos de menor taxa de desemprego, e ele diz que é uma farsa. E vamos entender por que ele diz que é uma farsa. Isso está ligado ao supermercado. Está extremamente ligado. Que a falta de mão de obra tem afetado diretamente os supermercados do Brasil inteiro. Eu já fiz trocentos mil vídeos aqui no nosso canal sobre esse assunto. E depois o outro vídeo é um vídeo no Instagram onde retrata claramente a inflação do Brasil e como a inflação comeu o dinheiro da população. Que para mim, o maior problema do Brasil hoje, relacionado até ao desemprego, um deles é a inflação. É o poder de compra do brasileiro ser destruído totalmente. E aí, de fato, a pessoa vai falar que trabalhar em supermercado é um lugar, vai chamar de escravidão. Porque a percepção deles é que trabalham muito e não ganham nada. Porque o salário que ganham não serve para nada. Mas o problema é estrutural. O problema é estrutural. Tem muito a ver com política pública, onde desvalorizou nossa moeda, nosso dinheiro não vale nada, e aí 2.000 aqui não vale nada. De fato, a pessoa não compra nada. E eu vou trazer um outro vídeo retratando isso com dados, certo? Então vamos lá, antes de eu continuar esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, e lembrando que nós temos nosso evento presencial, e hoje eu tô com outra camisa, esqueci de colocar a camisa do evento. Tô com essa camisa aqui que eu passei hoje o dia, e aí, estou sem a camisa do evento presencial. Mas, enfim, tem um evento presencial aqui embaixo, o link do WhatsApp, e nossa agência de marketing e vendas. Se você quer potencializar seus resultados de vendas, nossa especialidade é fazer esse mercado vender mais. Tem o link do WhatsApp aqui também. E nós temos nosso parceiro de contabilidade, que é a FGF. Coloca aí na tela, produção. FGF, super indicado por mim, da minha confiança, pagar menos imposto de forma legal. FGF aqui. Então, vamos lá, produção. Coloca aí na tela, vamos ver o que esse cara diz sobre a farsa do desemprego no Brasil. Vamos reagir comigo isso daqui, vamos ver. O governo comemora o menor desemprego da história, mas a verdade é outra, completamente diferente, já que supermercados, indústrias, comércios, todos estes e muito mais estão implorando por gente para trabalhar. Tem vaga sobrando, tem loja fechada e simplesmente ninguém aparece. E por quê? Porque o sistema foi desenhado para te enganar, para esconder que o Brasil, na verdade, está quebrado. Neste vídeo eu vou te mostrar a farsa do desemprego e quem realmente ganha com a sua falta de opção. Então, vem comigo. Vamos ver se é uma farsa. A falta de trabalhadores para preencher vagas no comércio é a maior nos últimos 5 anos e as empresas estão oferecendo mais benefícios para tentar atrair candidatos. Você já deve ter ouvido o atual governo comemorando, dizendo que hoje o Brasil tem o menor desemprego da história. Só que esta frase simplesmente não bate com a vida real. Afinal de contas, se está tão bom assim, por que os supermercados, que são a base da nossa economia, não conseguem contratar ninguém? Por que a indústria está fechando não por falta de demanda, mas sim por falta de gente para trabalhar? Loja que está pronta para inaugurar, mas não inaugura porque não tem gente? E quem aparece e até aceita o emprego, na verdade acaba indo embora em poucos dias. Então a pergunta certa não é porque faltam candidatos. A pergunta certa é que tipo de país comemora recorde de desemprego enquanto o básico não consegue nem mesmo funcionar? E a resposta é bastante simples e na verdade até dói na cabeça, dói na mente de quem é inteligente como você. Olha só, o número foi feito para parecer bonito, não para dizer a verdade. A verdade é que o menor desemprego é totalmente uma farsa. É uma maquiagem destes números, uma cortina de fumaça que é cuidadosamente orquestrada para esconder um problema muito mais grave. Pois de um lado existe uma falta de vontade das pessoas de trabalhar em certos setores e de outro lado existe um sistema que intencionalmente te prende na inércia. E esta realidade afeta a todos nós, eu, você, seus filhos, seus parentes, todos. Afeta desde o consumidor que não encontra um caixa disponível em um supermercado ou em uma loja e por isso enfrenta filas intermináveis, até o pequeno e médio empresário que não consegue expandir ou não consegue nem sequer abrir o seu comércio por falta de mão de obra qualificada ou até mesmo mão de obra básica. E esta farsa não é apenas um erro de cálculo, é uma manipulação da realidade que tem consequências diretas na sua vida e no futuro do país. Eu quero entender para entender esta é uma farsa, nós precisamos olhar para os números que o governo convenientemente ignora ou simplesmente distorce. Quer ver só como esta boa notícia é totalmente fabricada? Então olha só, em 2025 o Brasil teve quase 9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que não trabalham e não estudam. É a famosa geração neném, e isto representa 18,5% dos jovens nessa faixa etária no Brasil. Ou seja, quase um jovem em cada 5 jovens brasileiros não quer nada com nada. E eles não entram na fila do emprego. Logo, se eles não entram na fila do emprego, eles não entram na estatística do desemprego. Viu como é simples? E é aqui que começa a nascer o milagre do governo comemorar
comemorando o desemprego baixo, enquanto o país acumula gente parada e vaga aberta ao mesmo tempo. E isso, na boa, não é prosperidade, isso é uma fotografia totalmente adulterada da realidade. Só que esta é só a primeira camada do engano, uma camada que distorce a percepção pública sobre a real saúde do nosso mercado de trabalho, sobre a nossa economia como um todo. Só que não para por aí, é claro. Aprofundando um pouquinho mais na ferida, nós percebemos que esta geração neném não é um fenômeno isolado, nada disso, mas é sim um sintoma gritante de um problema muito maior, alimentado por incentivos distorcidos e por uma cultura de dependência que corrói totalmente a base produtiva do nosso país, impedindo o crescimento e a inovação. Bom, deixa eu te explicar em detalhes, né? Melhor. Olá, eu sou Alex Godoy, este é o canal Investigando, e olha só, se só esta primeira parte do vídeo já te incomodou, é porque você sente ou você sabe que isso que eu estou falando é real. Então, para mais vídeos como este, toda semana se inscreve no canal e escreva nos comentários se você acredita ou não acredita nesta menor taxa de desemprego da história. Agora vamos para aquela parte que normalmente ninguém quer dizer em voz alta. Afinal de contas, por que o governo incentiva para não trabalhar? Vamos lá. Entendeu? Quero ver onde ele vai chegar. O Bolsa Família começa 2026, aliás, começa em 2026 pagando o segundo maior valor médio da história. A farsa do desemprego baixo tem um pilar fundamental, uma base sólida que sustenta esta ilusão e que para muitas pessoas é realmente a verdadeira raiz do problema, o assistencialismo. Agora, não estamos falando de um programa social pontual, de uma ajuda emergencial em momentos de crise. Não estamos falando de não ajudar pessoas que realmente precisam de ajuda. Nós estamos falando de uma rede gigantesca que, embora tenha a intenção declarada de ajudar os mais vulneráveis, acabou por criar uma armadilha de dependência que aprisiona dentro dela milhões e milhões de brasileiros e distorce totalmente o nosso mercado de trabalho. Olha só, em setembro de 2025, alguns dados oficiais revelaram números que deveriam chocar a todo mundo, mas por algum motivo não chocam mais. Cerca de 94 milhões de brasileiros recebiam algum tipo de benefício social do governo. Isso é um número assombroso, porque aproximadamente 44% da população total do Brasil recebe algum tipo de assistência. Quase metade da população brasileira vivendo da ajuda do governo. Agora, na boa, pensa sobre isso por um breve momento. Olha a sua volta. Pensa que quase 1 em cada 2 brasileiros estão dependendo diretamente de transferências de renda do governo. Isso é um cenário que em qualquer país sério acenderia um alerta totalmente vermelho sobre a sustentabilidade econômica e sobre a saúde social daquele país. Eu comprei um carro e comprei um iPhone 17. Me botaram para fora do benefício, tirando o dinheiro que podia fazer tantas coisas na minha vida. Eu estou abrindo mão dele pela minha saúde. Só que aqui no Brasil entra um ponto que muda tudo. Aqui o governo, o sistema, simplesmente recompensa a inércia das pessoas. Quando um benefício encosta no valor do salário dos empregos mais comuns, mais tradicionais, como os supermercados, a construção civil, os serviços gerais, o telemarketing ou a indústria, aí uma parcela significativa da população começa a fazer as contas. Começa a surgir a consciência coletiva de que trabalhar muito, gastar com transporte, aguentar escala, aguentar patrão, aguentar pressão, não vale a pena, já que você pode ficar em casa com o benefício do governo e ainda assim sobreviver. E na boa, o governo chama isso de proteção. E aí, neste momento, o país fica com milhares de vagas abertas, com serviços travados, empresas travadas e o jovem brasileiro que simplesmente não quer começar a trabalhar em lugar nenhum. E é por isso que o sistema brasileiro, ao invés de ser uma ponte para a autonomia das pessoas, para a inserção no mercado de trabalho, acabou se tornando um colchão confortável para grande parte da população, 44% da população para ser mais exato. Em outras palavras, isso se torna uma escolha racional dentro de um sistema de incentivos distorcidos criados e mantidos por esse governo. E digo mais, o governo continua aumentando cada vez mais estes incentivos. E de novo, só para ficar bem claro, quem recebe estes auxílios também não é contabilizado como desempregado. Então, de acordo com os números oficiais, está tudo maravilhosamente bem no Brasil. Mas na realidade, algumas áreas da economia, como supermercados, como eu já falei, construção civil, enfim, estão em risco de colapso total por total falta de trabalhadores. E agora eu te expliquei como isto é uma ilusão estatística em sua forma mais cruel, uma mentira contada com números que esconde a verdade da estagnação econômica do país. Agora, olha só outras curiosidades. Como eu disse antes, a taxa de desemprego no Brasil está baixíssima, segundo o IBGE, 5,6%. Só que estes números são no mínimo curiosos e revelam, na verdade, um Brasil, um país de contrastes totalmente gigantescos, um país dividido em realidades econômicas e sociais totalmente diferentes. Por exemplo, no terceiro trimestre de 2025, Santa Catarina e Mato Grosso estavam com 2,3% de desemprego, Rondônia, 2,6%. Enquanto isso, Pernambuco batia 10%, Amapá, 8,7% e a Bahia, 8,5%. Então, isto mostra que o Brasil é praticamente 2 países em um só. Em alguns estados falta trabalhador, em outros estados falta trabalho. E na boa, antes que você simplifique dizendo que isto é, sei lá, preconceito, apenas pense por um segundo e você vai ver que isto é matemática e lógica simples e direta. Isto é a consequência de um sistema feito para dar errado. Agora deixa eu te contar uma outra consequência desta farsa, uma consequência muito mais silenciosa e que pouca gente está percebendo até o momento. No corredor tem um repositor trabalhando. Poderiam ser
ser 2, 3, até mais. A empresa está contratando em todos os setores, ou pelo menos tentando contratar. Olha só, o Brasil está eliminando o primeiro degrau do trabalho, pois, por décadas, os supermercados foi o primeiro emprego de milhões e milhões de brasileiros. Empacotador, repositor, caixa, Eu fui por aí empacotador. vai. Não era o emprego dos sonhos, é claro, mas era o primeiro emprego, era o começo, era a escola para a vida adulta. Toda coisa que eu aprendi aqui de logística, de como me portar, com certeza vai ser para a carreira futura. Era ali que o jovem aprendia a chegar no horário, a obedecer regras, a lidar com clientes, aguentar a pressão, receber salário no final do mês e muito mais. E na verdade isso ajudava a moldar o caráter da pessoa, o caráter dos jovens. Só que agora este degrau está simplesmente desaparecendo. O jovem não entra mais no trabalho porque o sistema empurra o jovem para a dependência. Infelizmente a gente não acha a pessoa que está disponível a trabalhar. Já o supermercado não segura ninguém porque também não se importa mais, já que a rotatividade é absurdamente alta, então não vale a pena lutar por aquele jovem. E o resultado disso tudo é simples, mas totalmente terrível. Menos trabalhos simples hoje significam menos trabalhos qualificados amanhã. Até porque, na boa, ninguém pula direto para o emprego dos sonhos, isso é muito raro. E ter os empregos de base, como exemplo supermercado, é sim muito importante. E é isso que o Brasil está eliminando pouco. O que o pessoal não entende, a maior crítica a quem critica 6x1, o salário de supermercado e por aí vai, é que ninguém pula para o emprego dos sonhos, de fato. Então, o que acontece? Ninguém hoje o pessoal não faz mais faculdade, porque a faculdade deixou de ser interessante. O pessoal não quer o supermercado, seja construção, porque ninguém quer ralar, essa geração atual não quer ralar. E eles também ficam num limbo, porque eles também não vão pular para o emprego dos sonhos da noite pro dia. Aí fica ali no limbo, onde não sabe o que faz da vida. Reclama do 6x1, reclama do supermercado, mas não entra em nenhum lugar para construir uma carreira. Ninguém constrói carreira. Aí o pessoal fica no iFood, no Uber, e por aí vai, no Privacy, no OnlyFans, sei lá, em tudo quanto é esse lugar aí, no Tigrinho, nas apostas esportivas, no benefício do governo, e o pessoal não tem um propósito de vida com começo, meio e fim. Não começa, não segue adiante e não termina. E aí eu quero ver esse pessoal daqui uns anos, quando tentar se aposentar, e a Previdência do Brasil vai quebrar. A Previdência vai quebrar. E esse povo não vai ter trabalhado em nenhum lugar. Eu quero ver. Esse povo, aí lá na reta final, vai vir trabalhar em supermercado, que é o que está acontecendo agora. O pessoal dos 50 a mais, da nossa geração anterior, que já não conseguiu se aposentar, tá tendo. É esse pessoal que está indo trabalhar em supermercado. Então, essa geração, ela está plantando algo hoje que, infelizmente, será terrível lá no futuro. Será terrível. Porque eles não estão construindo uma jornada. Isso é o pior disso tudo. Pode continuar, produção. A pouco. Entenda que sem começo não existe meio, e sem meio não existe fim. É e aí isso eu não aí, sei ó. se você conseguiu perceber que desta forma o país, o governo, né, o Brasil cria uma geração que nem sequer começa. Só que esta geração Olha depois, isso. lá na frente, vai dizer que o mercado não dá chance. Enquanto o discurso oficial chama isso de avanço social, a verdade é que um país que perde o primeiro emprego não está evoluindo, ele está retrocedendo, ele está fechando as portas. Quem já está em cima se protege, e quem está embaixo ficará lá. Então, nós temos a pergunta mais importante deste vídeo aqui. Afinal de contas, quem é que vai pagar essa conta? Assistencialismo. Olha é só, isso a aí. inércia do trabalho, a farsa do desemprego e a dependência do assistencialismo tem um preço, é óbvio. E quem paga esta conta, óbvio também, sou eu e você. Somos nós que trabalhamos, que nos esforçamos, que vemos nosso dinheiro sendo usado para sustentar um sistema que Aí sobe simplesmente não imposto, funciona, que não isso gera aí, ó, prosperidade, sobe mas imposto que e gera não paga sim a conta. dependência. Os nossos impostos pagam esta conta. Mas tem mais, olha só. Os supermercados, desesperados com a falta de mão de obra e alta rotatividade de funcionários, estão correndo para a automação como uma tábua de salvação. E aí agora Tá vem certo. sindicatos reclamando da automação. É claro, hoje em dia Self-checkout. já é bastante normal no Brasil as caixas automatizadas, onde o cliente pega a sua compra, Autosserviço. passa tudo ali no caixa, paga e empacota tudo sozinho e vai embora. Parece bonito, né? E o movimento cresceu de verdade aqui no Brasil. O país já soma por volta de 8 mil terminais de autoatendimento e só o Grupo Pão de Açúcar, um dos maiores grupos do setor, já tem cerca de 90% das suas lojas totalmente automatizadas. Só que isto não é uma solução real para o problema da mão de obra, isto é um sintoma do problema da mão de obra. Isto é a indústria se adaptando a um problema que o governo criou e que não consegue mais resolver. E assim, a indústria e o comércio todos estão transferindo o trabalho para o próprio consumidor. Agora, Pausa você aí, já tinha produção. parado para pensar que a Em um certo ponto é verdade. Por exemplo, tira o assistencialismo, que é o Bolsa Família, do nada só paga para quem precisa mesmo. Sabe aquela senhora de 60 anos, de 55, que ainda não aposentou? Aquela mulher que tem 3 filhos pequenos em casa, o marido abandonou e ela não consegue ir para o mercado de trabalho porque não tem quem deixa as crianças. Pegue só quem precise mesmo do Bolsa Família. Automaticamente essa pessoa vai ter que trabalhar. Aí novamente, os postos de trabalho começam a ser preenchidos. Acontece muito das pessoas não querer que fiche carteira por causa dos benefícios. Acontece demais isso.
Ainda mais no Nordeste. Eu já peguei gente da Bahia, que dono de mercado vem falar comigo. Falou, Thiago, aqui tá assim. Se falar que vai registrar, a pessoa não quer trabalhar. Porque senão ela vai perder o Bolsa Família. E ela quer receber o Bolsa Família e o salário da empresa. Então, o assistencialismo, que é o Bolsa Família, é um dos problemas. Para mim, é um conjunto. Isso que ele está falando é um. Mas se, de fato, se o governo assistencialista, que o PT é um governo assistencialista, tirasse e fizesse um filtro mais rígido disso, ia eliminar metade aí do Bolsa Família e ia mandar esse povo trabalhar, esse povo ia ter que trabalhar. E aí o que acontece? Mas por que o governo não vai fazer isso nem tão cedo? Porque nós estamos no ano 2026, ano de eleição. O cara vai fazer isso? O Lula vai fazer isso? Não vai. É o que vai eleger o cara. Pelo contrário, ele vai colocar agora o auxílio gás. Vai criar mais benefício social ainda daqui para frente. Infelizmente, para tentar se reeleger. O pior é que tem grandes chances de se reeleger ainda. Continua, produção. Automação no Brasil não é porque o país está evoluindo tecnologicamente, e sim porque o país não consegue trabalhadores básicos para essas operações? Tinha pensado nisso? Tanto que lá fora, no mundo civilizado, em outros países, o autoatendimento já está diminuindo bastante. Pois é, a onda foi e já voltou. A britânica Booths, por exemplo, uma rede de supermercados de prestígio, removeu o autoatendimento da maioria das suas lojas e voltou ao atendimento mais humanizado. E por quê? Simples. Pesquisas. As pesquisas mostram que o atendimento humanizado, os humanos, deixam os clientes mais satisfeitos e geram menores perdas com erros ou furtos. Nos Estados Unidos, a palavra de ordem virou calibrar. Os grandes varejistas reduziram ou limitaram o autoatendimento em boa parte das unidades por causa dos mesmos motivos: queixas dos clientes, perdas e roubos. Ou seja, o Brasil está correndo para uma solução que o mundo desenvolvido já percebeu que não funciona tão bem assim. Em outras palavras, nós estamos, de novo, na contramão. Então, para ficar claro, a conta da inação do governo, do assistencialismo descalibrado e da geração neném é paga por todos nós, com menos empregos de entrada, menos experiências para os jovens e um serviço cada vez mais impessoal, cada vez mais ineficiente. Pois é, a qualidade do serviço cai, a experiência do consumidor piora e a economia perde dinamismo, ficando para trás enquanto outros países avançam. Só para variar. Mas para a imprensa está tudo uma grande maravilha. E aqui no Brasil, a farsa do desemprego baixo é apenas um dos muitos sintomas de um país que se recusa a encarar os seus problemas de frente e é onde a maioria da sua população aceita viver de pão e circo. Agora, eu te pergunto, será que a gente vai ter uma solução algum dia? Se você assistiu até aqui, eu quero muito, mas muito mesmo saber a sua opinião. Então comente, questione, discorde, complemente, porque isso aqui só faz sentido se a gente pensar juntos, beleza? Certo. E é claro, se este vídeo fez sentido para você... Produção. Então, o que ele falou, em base à verdade, tem a geração do Enem, e a pior merda da geração do Enem é que eu falei, elas não têm começo, meio e fim. O que essa geração vai sofrer? Porque como é que você prospera na vida? Você vai prosperar quando você tem uma jornada em um negócio. Exemplo, você entra numa empresa e segue um plano de carreira. Aí você vai ganhando confiança, você vai crescendo, você vai sendo promovido, já você atinge a classe média. Pô, legal. Essa foi minha jornada, a minha. Ou você entra no empreendedorismo, começa pequeno ali e você vai tendo uma jornada. Não, essa geração, qual é a jornada? Não tem jornada. É uma jornada vazia. Uma jornada vazia, na sua grande maioria. Eles reclamam, xingam o supermercado, chamam de trabalho escravo, emprego insalubre, mas eles não estão construindo jornada em nenhum lugar. Você não precisa construir jornada em supermercado, que é o meu público aqui. Mas construa uma jornada, seja numa fábrica, seja onde for. E quem reclama, vai reclamar de todos os lugares. Quem é insatisfeito, vai ser insatisfeito em todos os lugares. Os bons não reclamam. Os bons, eles podem até não gostar daquele lugar, mas eles saem e procuram outro lugar melhor, sem fazer escândalo. Sem fazer escândalo, certo? Agora, vamos ver esse outro vídeo aqui, e esse aqui é mais importante que o primeiro, que retrata o que eu falo sempre aqui. Que o maior problema é a desvalorização da nossa moeda no decorrer dos anos. Isso é um problema estatal. Vamos lá, coloca aí, produção. Ó, olha só. Quem ganha 15 mil reais por mês é considerado classe média ou classe alta? Classe média. Quanto o brasileiro na média ganha por mês? 3 mil. Quantas pessoas trabalham no Brasil? 100 milhões. Quantas pessoas tem no Brasil? 200. 100 milhões trabalham para sustentar 200. Então a renda média é R$ 1.800. E só você acha que 15 mil é classe média? O que você achava, de? Eu tava achando que era classe média. Como é que a gente acha do Brasil que 15 mil reais é classe média, sendo que a média do brasileiro coloca no bolso R$ 1.700? Eu acho que é por conta da inflação. O poder de compra de 15 mil reais hoje... Quanto ganha hoje 1% mais rico do Brasil? Uns 50 mil? 20 mil reais. Nos anos 2000, quanto 1% mais rico ganhava por mês? 13 mil. Quanto na época custava um carro? Um carro popular. 0. 15 mil reais. Porra! Um mês de remuneração, ele comprava um carro. Quanto
custa um carro popular hoje no Brasil zero? Uns 80 mil? Irmão, um Mob 1.0 custa 70, 80 mil reais. O 1% mais rico hoje do Brasil tem 4 meses pra comprar um Mob. Olha 4 isso. meses se ela não vivesse, né? A inflação acumulada de 2000 até hoje foi de 350%. Se eu pegasse esses 13 mil de 2000 e atualizasse pela inflação, quanto seria hoje? 61 mil reais. Ou seja, quem era rico no passado comprava 3 vezes mais do que o 1% mais rico Olha hoje. isso. Por isso que tem essa visão deturpada no Brasil sobre o que é a classe média. A melhor política pública para você diminuir a desigualdade é Combater a inflação. porque ao longo do tempo a renda ficou maior, mas a inflação corroeu completamente o poder Olha de que compra das loucura. pessoas. Um salário de 15 mil reais não seria um salário baixo. O problema é que as coisas estão tão caras, De 2000 a 2025, nos Estados Unidos, quanto foi a inflação acumulada? uns 80%, 90%. 4 vezes menos do que a inflação acumulada no Brasil. É melhor nem comentar aqui notícias, senão você vai receber todos os dias as melhores notícias de economia do mundo. Cara, Amor, que loucura. Bom, vamos assistir de novo. E aí vamos pausando para eu comentar. Olha aquilo. Esse vídeo retrata muito a realidade. Vamos lá. Quem ganha 15 mil reais por mês é considerado classe média ou classe alta? Classe média. Quanto o Pausa aí, brasileiro... produção. Primeiro que ele coloca ali no tema. Os 15% mais... 15 mil reais faz parte de 1% mais rico do Brasil. É quem ganha acima de 15 mil, certo? Esse é o primeiro raciocínio. Vai colocando. na média ganha por mês? 3 mil. Quantas pessoas trabalham no Brasil? 100 milhões. Quantas pessoas tem no Brasil? 200. 100 milhões trabalham para sustentar 200. Então a renda média é R$ 1.800. E só você acha que 15 mil é classe média? O que você achava de... Tava achando que era classe média. Como é que a gente acha do Brasil que 15 mil reais é classe média, sendo que a média do brasileiro coloca no bolso R$ 1.700? Eu acho que é por conta da inflação. O poder de compra de 15 mil reais hoje... Quanto ganha hoje o 1% mais rico do Brasil? Uns 50 mil? 20 mil reais. Nos anos 2000, quanto o 1% mais rico ganhava por mês? 13 mil. Quanto Olha na isso. época custava um carro? Carro Um popular. carro popular, 30 zero. mil. 15 mil Pausa aí, reais. produção. Então, ou seja, o que ele quer dizer? Que lá atrás, no passado, era 13 mil reais o 1% mais rico do Brasil. Porém, esse 1% mais rico do Brasil conseguia um carro. Não, era 15 mil reais. Porém, esse 1% comprava um carro. Hoje, o 1% do Brasil é 20 mil. Com 20 mil, cara, você não compra um carro nem ferrando. Você comprava um carro com seu salário lá atrás. Oi? Exatamente. Hoje, com 20 mil, que é 1% mais rico do Brasil, ele fala um Mob, que é um carro meu. É um protótipo de carro, um Mob. Com 20 mil você não compra um Mob que está 80, 70. Olha que loucura que é a inflação. Continua, produção. Um mês de remuneração, ele comprava um carro. Quanto custa um Era carro assim? popular hoje no Brasil zero? Uns 80 mil? Irmão, um Mob 1.0 custa 70, 80 mil reais. O 1% mais rico hoje do Brasil tem 4 meses pra comprar Olha um isso. Mob. É 4 meses se ela não vivesse, né? A inflação acumulada de 2000 até hoje foi de 350%. Se eu pegasse esses 13 mil de 2000 e atualizasse pela inflação, quanto seria hoje? 61 mil reais. Ou seja, quem era rico no passado comprava 3 vezes mais do que o 1% mais rico hoje. Olha Por isso só, que tem essa vocês visão entenderam deturpada no Brasil sobre o que é a classe média. A melhor política pública para você diminuir a desigualdade é Combater a inflação. porque ao longo do tempo a renda ficou maior, mas a inflação corroeu completamente o poder de compra das pessoas. Um salário de 15 mil Pronto. reais não É isso, seria um produção. salário baixo. O Pode- problema é que as Vocês entenderam quando eu falo que é inflação? Por isso que o maior problema do Brasil é a inflação. Esse é o maior problema do Brasil, é a moeda brasileira não valer nada. Nada. O dólar, 5 a 6 reais, o custo de importação fica caro, as indústrias vendem tudo para fora, vendem muita boa parte da sua produção para fora, porque elas recebem dólar e ela está certo, e aqui no mercado interno tudo fica caro, porque a indústria vai basear o preço dela no mercado externo. Então, se eu estou vendendo o quilo do boi a não sei quantos dólares lá fora, é o que o brasileiro vai pagar aqui. Só que a moeda do brasileiro vale muito menos. Cara, então o maior problema do Brasil é a inflação. Ou seja, se o salário do brasileiro não sofresse essa inflação de 350%, cara, a pessoa que trabalha no supermercado ganhando ali seus 1.800, 2.000 reais, ia estar comprando muita coisa com esse dinheiro. E também não seria esse emprego chamado de insalubre, escravidão, exploração, nada desse tipo. Mas entende por que a renda do brasileiro cresceu pifiamente, mas o poder de compra diminuiu grotescamente? Esse é o maior problema do Brasil, é a inflação. E inflação está ligado a políticas fiscais, a políticas estatistas do Brasil. Ao Estado, está ligado ao Estado. Porque o Brasil é um país caro, o Brasil é um país sem confiança,
O mercado externo não confia, o investidor não confia, o pessoal não coloca dinheiro aqui, tem a insegurança jurídica, tem um monte de problemas que faz o Brasil ser o país que é. O Brasil é um país caro, o Brasil é um dos países com o maior gasto com funcionalismo público, com judiciário, com burocracia, com imposto. Cara, não dá. Então tá tudo sobre quem está lá liderando esse país. O Brasil é um país pesado. Se o Brasil fosse uma empresa, estaria quebrando. Se o Brasil fosse uma empresa, estaria quebrando. Por tão inchada que ela está. É aquilo lá. Se fosse a produtividade do colaborador do Brasil, comparando no supermercado, ia ter uma produtividade de 5 mil, onde para estar lucrando é 40 mil. É tipo isso que é o Brasil. Entendeu? Então é isso. Eu trouxe mais esses 2 vídeos para trazer a sã consciência. Qual é o caminho? Cara, o caminho é fazendo sua loja vender mais, lucrar mais, para pagar melhor os bons, não os vagabundos preguiçosos. Cara, investir em autosserviço, enfim. Você olhar isso e adotar cautela. Precisamos adotar cautela. Cautela nos investimentos, cautela. Nós vivemos um momento de cautela. Então não sai igual um louco fazendo investimento da sua cabeça, não, cara. Você faz caixa. Faz reserva, faz caixa. Porque você não sabe até quando isso vai passar e se vai piorar. Você não sabe se o mão de obra vai passar, vai piorar. Para mim, vai piorar. Então, você tem que fazer caixa, cara, para pagar bem, para ter tranquilidade. Não vai se alavancar em banco. Não vai ser emocionado nos investimentos. Entendeu? É isso, é nóis.